Nosso estudo esta noite é uma sequência do que já vimos noutra ocasião. Acho que o som tem um pouquinho de microfonia, né? Será que é por causa dessa caixa aí? Nós vamos continuar os nossos estudos neste propósito. Semana passada eu coloquei doutrina ou vida, foi essa pergunta. E dentro dessa pergunta nós descobrimos, talvez essa não fosse a pergunta certa, doutrina ou vida. A pergunta é de que jeito a doutrina pode colaborar para que eu tenha uma vida cristã completa. Porque há sempre aquela ideia, ela é comum, quase às vezes generalizada, de que se a gente estuda muita doutrina, acaba não vivendo. Uma doutrina que não me leva a uma prática cristã adequada, ela está sendo ou mal interpretada, ou ela não é uma doutrina bíblica, porque toda doutrina bíblica, toda a Bíblia é escrita visando a minha vida prática, visando que eu e você aprendamos a viver para a glória de Deus. Então esse projeto, desses encontros nossos, é de entender como é que essa relação doutrina e vida deve acontecer. E hoje nós vamos começar a estudar exatamente esse aspecto, doutrinando a vida. Porque há aqueles que acreditam o seguinte: se eu viver apenas pelo que eu já sei, seguindo a minha sensibilidade, eu vou agradar a Deus. E lembre-se, nós temos que ouvir o que a Escritura diz, de que o nosso coração é enganoso. E que então é preciso ter um suporte de Deus para que eu não escolha caminhos errados. Lembra que a Bíblia diz? Há caminhos que para o homem parecem direito. Um homem consciente, uma mulher consciente, uma pessoa consciente, ela vai tentar fazer o que é direito. Mas há caminhos que nós supomos que são caminhos direitos. Mas a Bíblia diz que o Senhor é que sabe a resposta certa. Então nós precisamos de um suporte de Deus, e o suporte de Deus é a palavra. Então, quando a gente falar em doutrina aqui, não tente imaginar um sistema doutrinário, seja ele qual for. Vamos falar da Bíblia como doutrina, como ensino. Lembrando que a palavra, doutrina, nasce ali da palavra grega de daskalia, que é ensino. Então esse é o contexto do nosso aprendizado esta noite, tá bom? Quero dar as boas-vindas ali ao casal, os irmãos. Pastor, como é que é o nome do irmão? Araújo, e a irmã? Cristiane. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe muito, obrigado pela visita, tá? Leva um abraço lá para a igreja de vocês. Beatriz, bem-vinda, sempre seja bem-vinda, tá, Beatriz? Mas você não é visitante, eu vou considerá-la de casa, tá bom? Irmãos, abra as Bíblias lá em Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 e 17, antes de passar para os louvores. Perceba uma coisa: o Senhor não está interessado apenas em nos dar informações a respeito dEle, o Senhor não está interessado apenas em nos dizer o que Ele pensa, o Senhor não está apenas nos inflando de conhecimento. O Senhor dá a sua palavra com o objetivo claro de aperfeiçoar-nos e nos habilitar para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo, ainda escrevendo aos crentes de Éfeso, ele dizia assim, que Deus nos criou ou nos deu nova vida, para que pela fé fôssemos salvos, para praticarmos boas obras, as quais Ele de antemão preparou. O que Deus espera? Uma vida equilibrada pela palavra, uma vida que seja dirigida pela palavra, uma vida que seja orientada pela palavra. Esse é o nosso referencial. Nosso referencial de vida é bíblico. É assim que nós cremos, assim que nós vivemos, assim que devemos aprender e meditar essa noite. Vamos louvar ao Senhor,
na direção ali da Jane, da Renata e da Natália. Boa noite, irmãos. Vamos colocar em pé e vamos entoar esse hino que fala com o prazer, né, dos servos do Senhor, estar na casa dele, entoando louvores, agradecidos, né, tantos motivos para a gente agradecer. Trabalhamos, fomos à escola, levamos nossos filhos à escola, fizemos nossos afazeres de casa, mas temos a oportunidade de estar aqui mais uma vez e agradecer por tudo que Ele nos deu, tudo que Ele nos fez, não é verdade? Então vamos entoar esse hino, em espírito e em verdade, Valmir? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis.
Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, descansarei, pois sei que és Deus. Amém. A igreja pode sentar. Tati, você faz uma oração? Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada porque realmente nós podemos descansar em Ti, porque o Senhor é o nosso descanso, porque a Tua presença e a Tua graça são suficientes para nós. Te peço que o Senhor nos ajude a entender isso e a viver por causa do Senhor, sabendo que a glória da nossa vida é Tua e que a nossa vida não nos pertence mais. Nos ajuda a fazermos isso com alegria no coração, Senhor Deus, sabendo que servir ao Senhor, Te conhecer, ter o Senhor revelado a nós é o melhor presente que nós poderíamos ter, ó Deus, nessa vida. Obrigado. Eu Te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor se faz presente, ó Deus, e cuida de nós em cada detalhe da nossa vida. Muito obrigada, Senhor, por ser o nosso Deus, porque nós podemos nos relacionar com o Senhor e nós podemos ter uma vida, Senhor Deus, que pode Te agradar, porque o Senhor pode se agradar de nós também. Muito obrigado, Senhor Deus, por ser o nosso auxílio, por ser o nosso refúgio. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos Te adorar e aprender a Te servir. Te agradeço também, ó Deus, pela vida do Teu servo, ó Deus, que vai nos trazer a palavra. Te peço que o Senhor use de forma poderosa para falar às nossas vidas, aos nossos corações, que seja o Senhor falando através dele. E te agradeço, ó Deus, pela vida dele no nosso meio, pela bênção que ele é, ó Deus, como servo Teu, ó Deus, aqui na nossa igreja. Te peço, Senhor, conceda graça, ó Deus, a ele e a nós também. Que o Teu Santo Espírito fale conosco, ó Deus, para que nós nos lembremos, ó Deus, do que nós vamos ouvir, que possamos praticar, mas acima de tudo com amor no coração pelo Senhor e pelas pessoas que o Senhor colocar na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos pensar que Deus nos criou e Deus deixou neste mundo muitas coisas boas para nós. Por exemplo, o equilíbrio do mundo que foi criado. Vou pedir aí vocês aí do som, abaixar um pouquinho o volume, que eu acho que está um pouquinho alto. Não sei se para vocês está, não sei se é o meu retorno, que aí eu vou querer falar mais alto e fico um pouco inibido. O mundo que foi criado para que o homem pudesse habitar. Abra sua Bíblia lá em
em Gênesis, no capítulo de número 1. Se você perceber, Deus só colocou o homem na terra depois que a terra se tornou um lugar habitável. Por exemplo, se Deus tivesse criado o homem antes de fazer a luz, não havendo luz, como seria possível a vida? Se Deus tivesse colocado o homem no jardim antes de criar os animais, ou antes de criar as árvores, as plantas, para darem alimento ao homem, como seria a vida do homem? Perceba que toda a arquitetura do universo, ou do mundo, ou do planeta Terra especialmente, toda a arquitetura planejada por Deus tinha como objetivo colocar o homem num lugar habitável. Então, quando você vai chegar lá no criou Deus, pois o homem, a sua imagem e semelhança, do versículo de número 27, e no 26, onde ele fez, onde ele fez o homem, ele primeiramente viu que todas as coisas que ele tinha feito eram boas. E o contraste está lá no início, quando diz que a terra era sem forma e vazia. Então, assim, é importante que a gente entenda que a estrutura da criação, a criação foi feita para o louvor de Deus, nós sabemos disso. E a estrutura da criação, ela tem a ver com o homem, porque o homem é a coroa da criação. Todas as coisas foram criadas para que o homem pudesse viver e adorar a Deus. Assim, irmãos, você pode falar, pastor, os animais foram criados por nossa causa? Sim. Todas as coisas foram criadas e de uma estrutura planejada para que o mundo fosse habitável para o homem. Deus tinha um plano especial para o homem. O homem era a criatura que iria refletir o seu Criador, através da maneira como iria governar todas as coisas que Deus havia dado para ele. Tanto é que Deus coloca o homem no jardim do Éden e diz para o homem: governe todas essas coisas agora, você, e reflita o seu Deus. Bom, mas a criação, ela não é só instrumental no sentido assim, por exemplo, tem alimentos, não tem? Na criação tem alimentos? Tem. A gente precisa de alimentos? Para que a gente precisa de alimentos? Para quê? Para alimentar o corpo fisicamente. Saco vazio não fica de pé. A gente precisa... E o que contém os alimentos? Nutrientes. Muito bem, né? Nós precisamos de alimentos, os alimentos têm nutrientes, nós precisamos de nutrientes. Precisamos. Gente, esse negócio de batatinha, alma chips, cuidado com isso, hein? Não dá para fazer dieta assim. Miojo, viu? Vocês que chegam em casa muito rápido, viu? Miojo. Você precisa de nutrientes, toma cuidado, tá? Laila precisa de nutrientes. Né? Laila ama miojo. A gente não deixa ela comer todo dia miojo, né? Né, Laila? Nem macarrão com molho branco. Isso é só a sua avó que faz. Escutem, nós precisamos de nutrientes, precisamos de proteínas, precisamos de vitaminas, não é isso? Já pensou se as plantas, se os alimentos que Deus tivesse deixado para nós só tivesse isso? Você comesse e não tivesse gosto. Para que tem gosto os alimentos? Despertar interesse. Mas se a gente sabe que precisa de nutrientes, a gente ia comer. Não, estou fraquinho, deixa eu comer um nutriente aqui. Hã? Agradar. Olha que palavra interessante. Deus não deu para nós apenas essas coisas com um sentido instrumental. Deus quer a nossa felicidade. Deus trabalha para que nós sintamos prazer na existência. Ele não quer a nossa existência assim, nós servimos para glorificar a Deus e Ele fica satisfeito em Ele ser glorificado, mas Ele quer que, de alguma maneira, desfrutemos dessa estrutura. Calvino é que usa esse exemplo. Calvino diz assim,
naquele livrinho que eu recomendo sempre, A Verdadeira Vida Cristã. Ele dizia assim que as coisas existem, os alimentos existem, eles têm sabor, eles têm textura, eles têm cheiro. Gente, tem fruta mais cheirosa que pêssego? Pêssego tem um cheiro bom, não tem? Hã? Não gosta? Manga tem um cheiro bom. E geladinha, então. Eu gosto muito de água de coco. Vocês gostam de água de coco? Não? Mas água de coco. Uva. Gente, chega de falar que tem gente que não jantou. Eu também não. Escuta só, então Deus, Ele criou uma estrutura. Deus criou uma estrutura e quer que essa estrutura traga para a nossa vida, traga alegria. A vida, a nossa vida, ela tem que ser desfrutada. Nós temos que sentir alegria na vida. Isso não é algo proibido para o crente. É algo desejável para o crente. Foi para isso que Deus nos criou. Para desfrutar de todas estas coisas num princípio de verdadeira alegria. E qual é esse princípio de verdadeira alegria? Lembra o que diz o nosso catecismo? O catecismo de Westminster. Alguém sabe a pergunta? É a pergunta que todo mundo decora. Pergunta número 1 do breve catecismo. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre, ou, melhorando assim para o entendimento, e desfrutar dele para sempre. Nós teríamos a verdadeira alegria neste princípio aqui, quando experimentássemos as coisas da criação. Deixa eu melhorar aqui. O ser humano, quando experimentasse as coisas da criação, ele as experimentaria a partir de Deus. E ele entenderia o seguinte: tudo isso que é tão bom, tão gostoso, é maravilhoso, porque nosso Deus é que fez tudo isso. E fez tudo isso para mim. Olha, todas as coisas que Deus nos dá deveriam ser sempre celebradas com alegria e satisfação. Nós deveríamos sentir prazer em todas as coisas que Deus nos dá, nas oportunidades. Só que entrou o pecado. Na desestrutura que o pecado produziu, nós não conseguimos desfrutar desta vida com plenitude. Porque nem sempre entendemos as coisas. Às vezes esse nosso contato com Deus ficou obstruído. E nós queremos desfrutar do prazer diretamente na criação. Então, não é mais Deus o centro da nossa alegria, o centro do significado da nossa alegria. A nossa alegria passou a ter um outro nome. O significado passou a ser eu. Eu sinto prazer naquilo que eu julgo prazeroso. Eu não consigo mais sentir prazer, por exemplo, como o apóstolo Paulo dizia lá na carta aos Filipenses, prazer nos sofrimentos. Na carta aos Filipenses, que vos foi dada a graça de não somente crer, mas também de padecer. Eu não consigo mais sentir nenhum tipo de... Quando eu digo prazer, entenda, eu não estou falando, estou sofrendo, que maravilha, sair rindo. Mas sentir descanso e conforto no que Deus me dá. Lembra que o apóstolo Paulo, na mesma carta aos Filipenses, que é a carta da alegria, alegrai-vos sempre no Senhor, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Quando eu sou a referência, quando a felicidade tem como referência o meu coração, o que o meu coração sente, o que o meu coração define como algo aceitável, então ela é ego-referente. Lembra que eu disse há pouco? O coração é enganoso. Nós precisamos de um suporte para doutrinar o nosso coração.
Nós precisamos ensinar o nosso coração a ter prazer nesta vida. E a ter prazer a partir de Deus. Então eu estou tentando aqui introduzir esse assunto, dizendo o seguinte, da necessidade de doutrinar a vida é doutrinar o coração. E doutrinar o coração é doutrinar a mente, para que ela abandone esse modelo ego-referente e passe a ter e voltar a ter um modelo theo-referente. Ok? Isto posto, eu quero falar um pouco sobre 3 elementos. Como é que esses 3 elementos funcionam? Os 3 elementos que movem a nossa vida. O primeiro desses elementos é a razão. O segundo elemento é a vontade. E o terceiro elemento é a emoção. Nós entendemos que essa seria a sequência bíblica de como a nossa vida deveria ser dirigida. Eu entendo as coisas, eu aprendo, este aprendizado me estimula a vontade e a emoção me faz sentir alegria em aprender e ter vontade nas coisas certas. Deu para entender? A ideia é de que a minha alegria vem da minha resposta emocional aos acontecimentos. O apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver contente. Olha aqui, o contentamento ou a emoção de satisfação, ela é uma derivada do quê? Do aprendizado. Então assim, você aprende a sentir satisfação, a mover o seu coração, e aí eu vou falar da emoção, porque tem gente que acha que nós somos muito racionais, não existe emoção na nossa fé. Não, a nossa emoção será uma resposta à nossa fé, e é uma fé que é construída a partir de um entendimento. Eu aprendi a viver contente. Só que tem um detalhe, ele aprendeu, o que ele aprendeu? Viver. E aí tem o aspecto da vontade, do exercício da vontade. Eu estou num momento difícil, o que Deus diz para eu fazer no momento difícil? Continue. Eu ia falar igual o Nemo, né? Continue a nadar. Prossiga para o alvo. Você já passou um momento difícil da sua vida em que a palavra de Deus sempre dizia para você o quê? Prossiga. Lembra de Elias, no capítulo 19 do livro dos Reis? Elias estava desistindo. Senhor, tira a minha vida. Fiquei sozinho. Deus pega e leva ele para o deserto. Dá uma comidinha para ele. Dá uma fortalecida nele. Leva ele para o deserto e aí Deus mostra. O que Deus está dizendo para Elias? Continue, Elias. Eu sou com você. Lembra de Josué, que eu preguei domingo agora? Deus fala a consciência de Josué e diz assim, Josué, tenha consciência, eu estou contigo. A racionalidade, digamos se Josué, como outros espias, olhassem para a terra e eles invertessem os valores, como alguns espias fizeram, né? Lembra dos espias? Quando olharam os gigantes que havia na terra, o que os espias fizeram? O coração deles derreteu. É assim que a Bíblia fala, o coração deles derreteu. Eles avaliaram as coisas e colocaram esta emoção como a determinação do seu agir. A sua vontade se desfez por causa do quê? Do medo. Mas Deus tinha dito, eu vou dar a terra. A perspectiva de Josué e de Caleb é, Deus não disse que ia dar a terra? Se Deus disse que ia dar a terra, não importa quantos gigantes tem, vamos lá. Aí a emoção vem e estimula o trabalho. Nós temos que aprender a dominar nossas emoções por um conhecimento de nosso Deus. É aquele texto que eu sempre repito para os irmãos.
Gênesis 4:7. Vocês já sabem decor. Qual que é? Gênesis 4:7. Caim, o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti. Cumpre a ti dominá-lo. Nós temos que aprender a viver. Isso é doutrinar o coração. Isso, Eldo. Muito bom. Era inato no ser humano antes do pecado. Ele observava todas as realidades a partir de Deus e a referência que ele tinha de Deus é que Deus é amor. Então nada que vem de Deus é ruim. No entanto, a inversão, quando o ego determina o que é bom e o que é ruim, que é a ideia do conhecimento pessoal, do bem e do mal, eu que decido o que é bom e o que é ruim. Não foi essa a oferta lá do Gênesis? Essa ideia de que é o ego quem define o que é bom e o que é ruim, às vezes é enganosa. Às vezes a gente acerta. Às vezes, o ímpio também não sabe coisas, não faz coisas boas e coisas ruins, mas muitas vezes isso é enganoso. Porque o coração é enganoso, mais que todas as coisas. Então, nós precisamos doutrinar nosso coração. Era essa a perspectiva do salmista. Lá no Salmo 119, verso 11. Quem achar pode ler. O que diz? Salmo 119, verso 11. O que diz? Será que eu estou errado? Guarda no coração. É? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então o salmista entendia o seguinte: eu preciso doutrinar meu coração para não pecar contra ti. Este princípio é o princípio de Timóteo 3, 16 e 17. Eu aplicando este princípio a Timóteo 3, 16 e 17, o que nós vemos lá? Abra lá esse texto e vamos tentar agora até o final seguir essa rotina. A palavra de Deus é útil. Acharam aí? Para que ela é útil? Começa com o quê? Para o quê, gente? Ensinar. A palavra de Deus ela é útil para o ensino. A ideia de que a doutrina bíblica, ou a Bíblia em si, ela dá maior precisão a respeito de Deus. É preciso que você tenha conhecimento de Deus. Jesus Cristo disse assim: vida eterna é isso, João 17, 3. Vida eterna é isso, que te conheçam a ti e a teu filho, a quem tu enviaste. Eu tenho lhes dado a tua palavra. Assim, é preciso ter um conhecimento do nosso Deus. Doutrinar o coração, então, é falar ao coração a respeito de Deus. E a forma precisa é a revelação. O que nós temos diante de nós é que nós podemos ter uma percepção de Deus. A Bíblia diz que no nosso coração existe uma certa percepção de Deus, até dos próprios ímpios. É o que a gente chama de um princípio da divindade. Uma ideia religiosa está presente no homem. O homem sente uma necessidade do transcendente. Só que quando ele busca, Paulo diz assim, vocês estão... Lembra lá em Atenas, Tati? Lá em Atenas, no livro de Atos dos Apóstolos, é que nós lemos hoje sobre isso. Lá em Atenas, no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo entra em Atenas e vê uma variedade enorme de templos. E ele chega lá e fala assim, inclusive tinha um templo ao Deus desconhecido. Os estudos mostram que os atenienses, eles entendiam o seguinte, que eles tinham que ter um templo para cada Deus. Apareceu um profeta lá falando, eu conheci um novo Deus, o Deus das pedras, né? Aí os atenienses tinham muito medo de não agradar aquele Deus, construíam um templo para aquele Deus. Sempre vai achar um adorador para aquele Deus.
E eles tinham tanto medo de desagradar os deuses que eles construíram um templo para o Deus. Se chegar algum Deus aqui dizendo, cadê o meu templo? O que os atenienses falavam? Ah, está ali o teu templo. Você não tinha aparecido antes? Está lá, já é pronto para você. Ninguém te conhece, o teu templo é aqui. O apóstolo Paulo falou assim, olha, vocês estão tateando. Como quem está tentando encontrar. O ser humano, ele tem isso nele. Todos os seres humanos, até os ateus. Os ateus tentam encontrar o que eles vão chamar de significado da vida, no mundo lógico. E até eu entendo o seguinte, é aqui que as coisas adquirem significado para nós. Para nós, a partir de Deus. Para os ateus, a partir de si mesmos. Então tem aquele ateu que vai dizer assim, olha, eu sou tudo que eu tenho. Vou viver e morrer. É um princípio de vida, de tentativa de entendimento de significado último da vida. Muito pobre, porque se reduz a si mesmo. Que para eles, e eles se convencem disso, sabe que o ateísmo é uma estratégia mental, né? Ateísmo é uma estratégia mental, você se convence de que não existe nada, além disso aqui. Porque não tem prova. Ateu gosta de dizer, prove que Deus existe. Prova você que Ele não existe. Aí eles começam, vou falar contra Deus aqui, Deus me mata agora. Né? E aí, veja, isso é uma estratégia mental. Se Deus não me matou agora é porque Ele não existe. Veja, essa é uma falácia lógica. O vento existe? Então sopra vento para ver se você existe. Não soprou. Deus não existe. O vento não existe. Não, o vento continua existindo. O ar está aqui. Mostra a sua cara. Veja, lógico, estamos simplificando o argumento. Só quero te mostrar assim, que há uma necessidade de encontrar sentido para a vida. Essa é uma necessidade religiosa. Até quem nega a Deus está tentando encontrar um sentido para a vida. E isso é uma prova de uma ideia religiosa, que é o que a gente chama aí do religare, né? Do encontrar o sentido da vida. Uma fala que não crê em Deus, mas ela chegou com um ateu, que todo mundo falava que ele era ateu, falou, você é ateu mesmo? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas assim, é uma falácia. Aqueles que... Não, eu sou ateu mesmo e pronto. Mas é sempre um processo mental. Não é um processo que é comprovado, de alguma maneira possa ser experimentado completamente. O que eu quero mostrar é que assim, quando nós tentamos encontrar o sentido último das coisas e da vida, por nós mesmos, o nosso coração pode nos enganar. O nosso coração precisa ser doutrinado. Veja os atenienses. Eles tentaram encontrar o sentido último e eles acabaram num caminho de vários deuses. Então, a tendência nossa é que, não doutrinado o coração a respeito de Deus, nós nos encontramos, a nossa opção é a idolatria. Nós vamos cair nela. Então, nós precisamos conhecer Deus. Você quer ter uma vida perfeitamente habilitada para toda boa obra? Você precisa doutrinar a vida a partir de um conhecimento, de uma precisão bíblica maior sobre Deus. Deus é o parâmetro da existência. Quer ver um bom exemplo? Abra lá em Mateus. Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo de número 6, no capítulo número 5. Alguém lê para a gente aí o verso 48. Quem lê? Portanto, sede vós perfeitos, como
Deus é um parâmetro da existência. Conhecer a Deus, saber coisas sobre Deus a partir da revelação, porque não pode ser qualquer, lembra, semana passada nós falamos, não pode ser qualquer doutrina, ela tem que ser doutrina bíblica e provada em toda a Bíblia, lembra a analogia da fé. Então, o ensino bíblico é um ensino que vai nos levar ao conhecimento de Deus, cada vez mais perfeito. E isso vai determinar você. E vou dar um exemplo para encerrar essa primeira parte. Vou dizer o seguinte, vamos pensar que fala um atributo de Deus, uma qualidade de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Em que isso, eu saber essa coisa ajuda na minha vida. Vamos tentar aplicar aqui? Eu sei que Deus é fiel. Isso ajuda em quê na minha vida? Vamos lá, gente. Confiar que Ele vai cumprir. Cumprir o quê? Por exemplo. Qual? Vamos pegar uma bem prática, assim. Pronto, vamos pegar. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século, mas ainda não está tão prático. Vamos pensar numa coisa do dia a dia mais. Que eu sei que Deus está comigo, então Ele é fiel para cumprir a promessa que estará comigo. Vamos a um exemplo ainda mais prático. Então eu estou saindo daqui da igreja e eu estou vendo um tumulto e está vindo ali, o pessoal está fazendo arrastão. O que eu vou fazer? Vou me proteger. Mas aí o pessoal me viu. Estão correndo atrás de mim. Aí eles me encurralaram. E agora, o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer. Eu me desespero, tiro a minha vida. Não. O que eu faço? Eu tenho saída? Não. Eu sou mais forte que eles? Não. Fico quietinho, vou argumentar? Não sei ainda. Eu só sei uma coisa. O Senhor está bem presente. Pronto, aí você está juntando as duas coisas. É exatamente. Eu sei que Deus está aqui. Eu não sei o que vai acontecer. A minha alma, ela não precisa ser carregada de um medo mortal e eu desfalecer de medo. Ai, meu Deus, morrer de susto. Crente não deve morrer de susto. A minha ideia, irmãos, é propor assim que em toda e qualquer situação, pegando o conhecimento que eu tenho da fidelidade, da presença de Deus, é de que alguma coisa acontecerá a partir daquilo. E se eu morrer? Se eles me matarem? Gente, eu sei, estou sendo trágico. O pastor está sendo muito trágico. Eu estou sendo trágico. Mas eu queria que você percebesse que, em última análise, a pior coisa que pode me acontecer ainda é a melhor. No sentido de que eu ainda assim tenho Deus. O sentido verdadeiro de todas as coisas continua presente comigo. Assim, é o conhecimento de Deus, ele transforma as minhas situações. Os meus exemplos não são bons. Bom mesmo exemplo bíblico. Abra lá em Abacuque, que vocês conhecem bem. Abacuque capítulo 3. A palmeira não, mãe. A senhora está pensando muito em time. Não é a palmeira? Aqui não. Não. Ah, já sei o que a senhora está pensando. Ainda que o Palmeiras esteja na segunda divisão, né? É isso, né? Tá bom. Lá em Abacuque, capítulo de número 3, ó gente, quem tem dificuldade para achar Abacuque, fica fácil se você lembrar que ele é antes de Sofonias, tá? É só achar Sofonias e você achou Abacuque. Sofonias, não, depois de Ageu não, depois de Abacuque, tá bom. Depois eu entendi. Abacuque, capítulo de número 3, verso de número 17. Alguém lê pra gente? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto
fruto na vide, o produto de oliveira minta, e os campos não produzem mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e não currais, não haja gado. Ainda que tudo esteja muito ruim, não é isso que está mais ou menos dizendo aí? Ainda que não tenha moto para dirigir, ainda que eu não tenha carteira, ainda que eu tenha tomado muitas multas, viu, Daniel? Né? Entenda isso aí, ainda que eu não tenha, o tacógrafo tenha sido roubado, ainda que eu não tenha recebido da prefeitura, ainda que o meu contrato não esteja totalmente pronto, ainda que o meu curso tenha demorado tanto, ainda que eu não tenha arrumado emprego, ainda que eu não tenha dado aula, ainda que não tenha alunos na escola de música, ainda que falte professores para dar aula de outro instrumento, ainda que não tenha gente para fazer todas as interpretações do culto, lembras? Ainda que não tenha um monte de coisa. Verso 18. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Primeiro, a palavra Senhor aí. Ele está fazendo a referência ao pacto. Jeová. Eu me alegro porque Deus tem um pacto. Eu me alegro no Deus do pacto, no Senhor Jeová. E aí ele completa a ideia dizendo, Jeová é a minha salvação. A minha salvação não está em ter as coisas. Não são as coisas que me determinam a alegria. É minha percepção do Senhor. Olha aí, ele está doutrinando o quê? O próprio coração. Doutrinando a vida. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Olha ele doutrinando, ele começa, Deus é que é a minha segurança. E faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Então, é o Senhor, é a percepção, o conhecimento do Senhor. Há muitos textos bíblicos sobre isso, especialmente Jeremias em Lamentações, quero trazer à memória. O que me dá esperança. O que é que ele traz à memória? As misericórdias do Senhor. Eu sei que Deus é misericordioso, a cada manhã ela se renova. Alguma coisa Deus vai fazer. Irmão, você quer estar perfeitamente habilitado? Você não estará perfeitamente habilitado se não estiver ocupando a sua mente com o conhecimento de Deus. Isso é fundamental. Bom, voltando para Timóteo. Qual é a segunda coisa que a Bíblia é útil? É útil para quê? Repreensão. Não é a mesma coisa. Não. Porque assim, as traduções nossas nem sempre elas nos ajudam completamente. Eu separei aqui, a palavra grega que está traduzida aqui por repreensão é o verbo grego elegikon. Elegikon. O termo grego, a palavra elegikon, ela tem o sentido de repreender, formando uma nova convicção. É dizer assim, fulano, isso não é amarelo, isso é verde. É corrigir nesse sentido, de dar uma nova visão, uma nova convicção. É como se ele estivesse dizendo assim, a palavra de Deus é útil para corrigir ou para repreender os desvios da sua visão. Você está enxergando no lugar errado, você está enxergando na ótica errada. Oi? É a mesma coisa de discernir. De dar um discernimento correto, seria. A doutrina nos repreende por meio da formação de um novo pensamento. Deixa eu tentar dar um exemplo. Vamos imaginar que você sempre pensou, repreensão, deixa eu pôr aqui, só para não esquecer, repreensão. Que você sempre imaginou que a vida acabasse com a morte. Você está vivendo, mas você sempre aprendeu, né, na sua cabeça, a hora que morreu, acabou. Então, veja, qual é o seu estímulo para viver? Qual é o seu estímulo para viver? Aproveitar o tempo. É bastante materialista, não é isso?
Enquanto você é jovem, funciona com uma beleza. Mas a hora que você dobra o cabo da boa esperança, que você começa a perceber, já não estou enxergando lá no fundo. Hã? O cabo da boa esperança? Olha, eu acho que eu dobrei o cabo da boa esperança a hora que eu fiz o exame de vista para renovar a carta. Que eu percebi que eu não estava enxergando aquelas letrinhas. Quando o médico falou para mim, então não lê não, só me diz quantas tem. Que eu não sabia dizer quantas tinha. Eu falei, meu Deus. Hã? Pior que eu. Estou pior que a senhora, mãe. Porque o médico me perguntou e falou. Né? Veja só. Ai, mãe, se eu soubesse, eu ia nesse seu médico aí. Aquele, eu acho que ele estava me enganando. Quando a gente começa... Veja, quando você tem uma perspectiva muito materialista de vida, quando você é jovem, ela funciona bem. E quando você descobre suas limitações, você se preocupa. Por isso, muitas pessoas materialistas envelhecem muito tristemente. Você pode notar, assim, que pessoas muito materialistas têm uma visão pessimista da velhice. Mas vamos pensar que Deus repreendeu essa sua visão, te dando um conhecimento novo. Deus te dá o conhecimento de que depois da morte, a vida eterna. Isso muda alguma coisa? Totalmente. Deus corrige a sua maneira de ver a vida. E aí, então, lembra o que o salmista disse? E na sua velhice ainda darão frutos. Por quê? Porque a vida é só um momento. Nós podemos encontrar, então, uma pessoa agora com uma perspectiva não mais materialista e resumida da vida, que mesmo que ela esteja numa cama, ela fala assim, logo meu Senhor vem me buscar. Ela pode cantar hinos. Isso já aconteceu muitas vezes, né? O pastor já deve ter presenciado. Irmãos, na fé, crentes de verdade, que seus últimos meses, alguém desenganou por causa da medicina, ele sabendo que vai morrer, não se entristece, porque percebe chegar o tempo do fim, mas percebe chegar isso como o aproximar da recompensa. É nesse sentido que Paulo vai dizer, a palavra, ela é útil para mudar e formar novas convicções de vida. Isso é repreensão aqui. É repreender no sentido de tirar do caminho da ideia errada e pôr na ideia certa de vida. Elegicon tem um sentido... É difícil de traduzir, por isso que a nossa tradução não tem palavra para isso. Mas é uma reorientação de rota. Menino, não vai por aí, vai por aqui. É preciso que você sempre reoriente a sua vida. Pode acontecer de você falar assim, meu Deus, estou ganhando pouco, as contas estão aumentando, está difícil. E aí Deus fala assim, aí Deus repreende pela palavra, dizendo assim, de quem que vem o sustento seu? Olha aí, só para repreender um pouco. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Vamos repreender um pouco. Hebreus 13. Verso de número 5 e 6. Quem achou, pode ler. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Quem é o nosso auxílio? A pergunta é retórica. O que pode fazer o homem contra nós? Nada. Se o que eu tenho é pouco, isso afasta Deus de mim? Não. O que eu tenho que fazer então com o que eu tenho? Segundo o texto, contentai-vos
as coisas que tendes. Porque está escrito, eu não vou te abandonar. Gente, tem coisa difícil nessa vida. Tem coisas difíceis de aceitar. A gente aceita quando doutrina o coração. E doutrinar o coração nesse sentido aí é dizer, é repetir para si mesmo. Calma, Deus está com você. Deus vai cuidar. Ele disse para você contentar-se. E aí então, não vai fazer diferença se você tem a BMW XSH 4510.20 ou se você tem um Herbie, se o meu Fusca falasse. Às vezes a gente tem um Herbie e ainda chama ele dizendo o seguinte, se o meu Fusca andasse. Né? Não importa. Isso não muda nada. Se você tiver contentamento, se você tiver sido repreendido, se a verdadeira rota e os verdadeiros valores tiverem sido incutidos no seu coração. Só para fazer aqui, aí a razão moverá a vontade e a emoção se transformará, sentirá paz. Porque é uma perspectiva diferente, eu doutrinei o coração. Foi isso que Paulo fez quando ele disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele doutrinou o coração dele. É a você que cumpre dominar o seu desejo. Tem gente que está esperando isso do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que vai agir sim. Mas assim, o Espírito transforma a minha vida para que eu sinta contentamento em todas as coisas. Diabo não, né? Isso é muito, muito sério para falar assim. Coisa ruim. Está acontecendo agora aqui. Não está dando nada certo. Eu sou um miserável. Está todo mundo indo bem, eu estou indo mal. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou doutrinando meu coração, mas numa doutrina que nada tem a ver com a palavra. A palavra não diz para eu murmurar, para eu reclamar, que é a melhor maneira de agir. A palavra diz, há alguma virtude? Que isso, gente? Estou ouvindo os anjos gritando. Isso é o choro dela? Isso não é um choro. Ela está rindo? Que linda. Veja, a Bíblia diz assim, se alguma virtude há, se alguma coisa é boa, né? Filipenses 4:8. Seja isso que ocupe o vosso pensamento, é doutrinar o coração. É despertar em você positivamente a razão, a vontade e a emoção. Irmãos, é fácil? É fácil fazer isso? O raciocínio é fácil. A prática é fácil? Não. É fácil saltar 17 metros e 90 centímetros com 3 passos, igual o João do Pulo? É fácil? Não. Treinamento. Treinamento. E essa expressão, doutrinando o coração, doutrinando a vida, significa rotina. Pode ser que hoje eu não consiga. Vou tentar de novo amanhã. Vou treinando a mente. Vou disciplinando a mente. Vou ganhando a mente para Cristo. Porque a gente é difícil mesmo, né, pastor? E a gente é muito cabeçudo, vamos dizer assim, né? Estou falando de mim. Porque está escrito aqui, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então não depende nem de mim, né? Não depende nem de mim, depende só de Deus. Depende dele. Mas você, o que você faz, o que ele está pedindo é, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tem. Então trabalhe o contentamento. Isso, gente, é correção de rota. Essa repreensão, esse trabalho de mudança do coração é você identificar as rotas erradas. Identificar a rota errada traz paz.
Não é isso que eu devo fazer. O que eu devo fazer é outra coisa. Então, eu quero dar um exemplo. Provérbios 2, 7 e 9. Alguém pode ler? Provérbios 2, 7 e 9. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. E o 9. 9. Então entenderás justiça, juízo e equidade. Todas as Não, boas 7 a 9. O 8 também. Para a gente ter um pensamento completo. Comece de novo, por favor. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. A ideia é que Deus vai colocar você nos bons caminhos por essa repreensão da palavra, por essa correção de rotas. Ele reservou isso para nós, para os que doutrinarem o seu coração. Nós vamos aprender a viver e a andar no caminho reto. No Salmo 32, lá no verso de número 8, se eu não me engano, você pode ler, vai instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Deus está disposto a corrigir as nossas rotas. Muitas vezes Ele disse através dos profetas, faça um caminho reto para os vossos pés. Olha, deixe o ímpio o seu caminho e o inútil, é inútil? Perverso, os seus pensamentos, injusto os seus pensamentos. Converta-se, volte para o vértice, para o caminho do Senhor, para a rota certa. Deus está sempre nos repreendendo, que é colocando, Ele faz isso através da palavra, nos colocar no caminho certo. Quer dizer que na íntegra repreender é aprender novamente. Repreender é corrigir o que é errado, indicando o que é certo. Repreender não é dar bronca. Assim, está fazendo tudo errado. Repreender é dizer isso está errado e o certo é isto. Correção. É a próxima palavra, não é isso? Útil para corrigir. E aí, aparentemente, tão próximo daquela outra, a ideia usada aqui é a única vez que Paulo usou essa palavra no Novo Testamento, no grego. Epanorphosin. Epanorphosin. Morphosin. Morphosin tem a ver com forma. A ideia é, corrigir aqui é dar novo formato, nova forma. O vaso do oleiro. O que aconteceu com o vaso do oleiro? O vaso do oleiro estava sendo feito, só que o vaso, sei lá, ficou torto, se estragou. O que ele fez? Deu nova forma. Essa foi a única vez que Paulo usou tal palavra. O que significa isso? Significa que Paulo foi cirúrgico. Para nós é importante por isso. Paulo queria dizer exatamente isso. Ele não queria genericamente falar de correção. Ele queria falar de correção, Deus dando nova forma. Consiste em fazer a sua vida seguir a forma correta. Fazer de você uma nova criatura. É o que a gente pode chamar também de novidade de vida. Você realmente vai se tornar uma nova criatura, uma pessoa refeita por Deus. Abra lá em Efésios, capítulo de número 4. Vamos ver se isso ajuda a entender. Efésios 4,
verso de número 20 a 24. Efésios 4, 20 a 24. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha só, você se despe do que é o velho homem e se reveste do que é o novo homem. O ponto de equilíbrio aqui é que quem aprende de Cristo, ou aprende Cristo, aprende a ser nova criatura. Recebe uma nova configuração ou estrutura de pensamento. Ou seja, nós começamos a pensar e a estruturar o nosso pensamento de uma nova maneira. E aqui, criado segundo Deus, procedente da verdade. Então, é no padrão de Deus. É Deus tomando sentido, ou dando sentido a todas as coisas. Então, irmãos, é doutrinando o coração a agir como uma nova pessoa, doutrinando a mente. Aí Paulo, na sequência, olha só como é que ele faz isso, na sequência. Ele vai dar exemplos. Deixando a mentira, fale a verdade. Irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo. Quem furtava, trabalhe. É assumindo novos compromissos com a nova forma. Eu não vou mais mentir, eu não vou mais roubar, eu não vou usar mais palavra que destrói, eu vou trabalhar, eu vou falar a verdade, eu vou usar palavras que edificam. Eu vou fazer isso sistematicamente. Ah, mas teve uma ocasião que deu vontade de falar aquela palavra que ia destruir a pessoa. Opa, peraí. De vez em quando dá vontade de soltar aquela palavra, né? Aconteceu um negócio, dá vontade de dizer, ó. Aí você doutrina. Peraí, isso não edifica. Isso é doutrinar, isso é trabalhar, isso é treinar. Treinar para agir segundo a nossa nova vida. E com o tempo, o nosso coração aprende. E com o tempo, pular os 17 metros e 90 e tantos centímetros, é quase um João do pulo, você vai ser. Daqui só o Zé Ribeiro vai conseguir. Tem que ter umas passadas largas. Sabe, mas a gente vai aprendendo. Ô Jane, todo mundo pode cantar? Qualquer pessoa pode cantar, Jane? Qualquer pessoa pode cantar. Qualquer pessoa pode cantar como seu primeiro soprano do Teatro Municipal? Não. Mas qualquer pessoa pode cantar. Mas às vezes a pessoa diz assim, eu não sei cantar, o que ela tem que fazer? Aprender. Vou lá numa aula, o cara fala assim, é assim que canta. Aprendi? O que eu preciso mais? Persistência, treinar, disciplina, para fazer uma vez, duas. Né? Então, você aprende coisas. Ah, mas tem limites. Tem. Sempre a gente tem limites. Né? Eu, por exemplo, tenho os meus limites. Mas eu posso, dentro desses limites, alcançá-los. E isso é pelo treino de cada coisa, de cada... Só que você não se esqueça, estamos falando da nossa vida, estamos falando de viver para agradar a Deus. Quando eu doutrino a minha mente, o Espírito sabe o tamanho das minhas limitações e ele vai, se eu cresço até a medida dele. E quando eu cresço na medida dele, que ele propôs para mim, aí eu agrado, porque é o que ele quer. Ele não quer nem mais, nem menos. Eu posso não ser um apóstolo Paulo. Não importa.
importa, eu sou quem eu sou, na medida que Deus me deu para ser. Isso é importante. Finalizando, educação na justiça. Diferentemente das outras espécies criadas, o ser humano pode ser educado. Na bandeira de São Paulo tem non ducor, duco. Ducor. O que significa? Que? Não sou conduzido, conduzo. Vamos trazer essa ideia. O ser humano pode ser educado. O ser humano pode ser trabalhado, conduzido. Em outras palavras, ele pode ser conduzido a repensar seus valores, a partir do conhecimento que adquire. A educação é um processo de mudança da mente humana. O que Deus está fazendo com a sua palavra? Garantindo a você que é possível aprender o caminho da justiça. O caminho que agrada a Deus, o caminho da retidão. O caminho da retidão. Você estará pronto para viver para Deus. Mas você precisa ir se doutrinando. A palavra vai servir para isso. Por isso a gente precisa dela. A gente precisa dela para aprender o caminho certo, fazer caminhos retos para os nossos pés. Abra lá em Filipenses 3, 12 a 16. A nossa vida é como uma caminhada. Nossa vida é como uma caminhada. 2, do 13 ao 16. Do 12 ao 16. Quem achar pode ler. Do 12 ao 16. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Peraí, você está lendo o 2, né? 2. Desculpa, eu falei errado. É o 3, do 12 ao 16. Desculpe. É o capítulo 3, do 12 ao 16. Desculpa. Pode ler. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eu quero que você, ao ler esse texto, perceba o seguinte: o apóstolo Paulo tem rumo, tem alvo. Ele prossegue para esse alvo. Só que ele não está se sentindo já completo. Ele entende que tem coisas para frente, mas ele também diz assim: cada um ande como já alcançou. É um trabalho constante, prosseguir é um trabalho constante, o doutrinamento da vida é constante. Só que não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser pela palavra. Deixa a palavra conduzir você. Você ouviu um sermão, você ouviu uma mensagem bíblica, você leu um livro que considerou, leu a Bíblia. Usa essa palavra para doutrinar seus pensamentos, para doutrinar seu comportamento. Mas doutrinar não é só ouvir, pronto, ficar, não. Você tem que ouvir e, como nós falamos semana passada, praticar. Para não ser, como o Tiago disse, aquela pessoa que se olha no espelho, vê que está todo desarrumado, esquece e se acha o mais bonitão. Não, você continua sabendo, olha, eu preciso arrumar isso, preciso arrumar o cabelo, preciso arrumar a gravata, preciso fazer... Bom, deixa para lá, eu ia falar maquiagem, mas não quero mexer com as mulheres, para não ficarem bravas.
É importante que a gente tenha uma percepção clara, vinda da Bíblia, sobre a nossa vida. Porque é isso que nos habilita a viver para a glória de Deus. É a mente de Cristo trabalhando a nossa mente. A mente de Cristo é a palavra. Então eu quero propor a vocês isto. Semana que vem, nós vamos para a última etapa deste estudo. Nós vamos falar justamente sobre as etapas desse doutrinamento da vida. Como é que ele acontece na prática? Quais são as etapas? A etapa em que você se conscientiza da verdade, uma etapa em que você, por exemplo, sabe a verdade. Eu brinquei aquele dia sobre a lei, né? Você andar, eu ando a 60 por hora porque eu sei que é proibido, eu vou tomar multa. Uma outra etapa é eu ando a 60 por hora porque isso é seguro. É diferente. Então, as etapas do doutrinamento na sua vida. Para que você também consiga se avaliar de que jeito a Bíblia já doutrinou a minha vida. O que na minha vida eu ainda obedeço só por medo e aquilo que eu obedeço por consciência. São coisas diferentes. Alguma pergunta para a gente encerrar? Deus abençoe todos vocês. Pastor, fala o nome de novo, pastor, já esqueci. Araújo. E Cristiane. Dela eu lembrei, tá vendo? Araújo, seja bem-vindo, meu irmão. Leva um abraço para a Igreja Batista de Itaquá. Jardim Paineira. Leva um abraço para os nossos irmãos lá, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Então, por aqui o quê? Tem parentes aqui? Você mora aqui? Faz uma boa viagem, né? Faz uma boa viagem. Irmãos, que Deus abençoe todos. Beatriz está convidada a voltar. Não quero você sumida, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer isso na prática, doutrinando o nosso coração. Leia a Bíblia. Fala, seu... Eu vou falar. Pode falar. Amanhã eu faço aniversário, né? Amanhã faz aniversário? Vamos cantar parabéns. Espera aí que nós vamos cantar parabéns. E eu sei quantos anos. Eu queria que... Cadê o povo da igreja? Vem cá. Vem cá. Vem aqui, seu José. Seu Zé, vem aqui. Vem aqui, vamos orar pelo senhor. O senhor vai fazer quanto? 20 e quanto o senhor vai fazer? Vai fazer 20 e quantos? 9,2. 9,2, olha só que beleza. 9,2. Irmão, vamos fazer da nossa... Cadê o João? Cadê o pai dele? Cadê? Eu quero ele amanhã lá, eu quero mais gente. Já ligou lá em casa hoje. 92 anos, né? Olha, irmãos, nós precisamos crescer em todos os sentidos. Que todo mundo aqui fique bem velhinho, igual o seu Zé aqui, cheio de saúde. Vamos ficar em pé para orar? Cadê o povo da igreja? Podemos orar pelo senhor, senhor? Pode orar pelo senhor? Pode orar, né? Pai, nós agradecemos, porque a bondade do Senhor está sendo derramada sobre nossa vida. Obrigado pela vida do seu José Farias. Obrigado pelos seus 92 anos. Abençoe a vida do teu servo, que nos anos que o Senhor ainda conceder de vida a ele, Pai, ele continue firme na fé. Seja ele capaz de reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos e ter um coração sábio. Ó Deus, abençoe sua família, abençoe, ó Deus eterno, para que na sua casa haja paz vinda de Jesus Cristo. Nós te agradecemos também por este encontro com a tua palavra esta noite. E pedimos que o Senhor derrame sobre nós a sabedoria de doutrinar a nossa vida segundo a tua palavra. Que assim a tua igreja cresça. Abençoe também a Igreja Batista lá em Itaquá, o teu servo Araújo, no seu ministério. Que ele tenha sabedoria do alto para instruir o teu povo. Obrigado por este encontro, obrigado por tudo. Dá-nos a tua graça em nome de Jesus. Amém. Parabéns pra você nessa data querida.